assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para teu nome sempre engrandecer. Gostaria de convidar os nossos irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 57, Salmo do Mestre, ao cântico, um hino de Davi, um hino de louvor, de reconhecimento da benignidade do Senhor, do livramento sobre a vida dele. Salmo 57, peço que você já deixe marcado este salmo na sua Bíblia, porque toda a nossa liturgia transcorrerá em cima dele. Salmo 57, versículo 5, para aqueles que não têm texto na tradução revista e atualizada, temos em nosso slide aqui o texto projetado. Vamos todos fazer essa leitura de forma uníssona, numa única só voz. Vamos lá? Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvemos ao Senhor. Pai amado, bendito e soberano, eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos e rendemos adoração e exaltação ao teu nome, pela tua majestade, porque tu és digno de louvor. Aceite, ó Deus, este nosso culto como aroma suave em tuas narinas, como uma decisão sincera do nosso coração em reconhecer e viver segundo o padrão da tua palavra, para a glória e honra de ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus digno de louvor e adoração, uma adoração com excelência. Não é uma adoração mais ou menos, não é com preguiça, não é sem entendimento. Ele fala, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. É excelência. E é isso que nós viemos a oferecer a Deus, a adoração, ao único Deus digno de ser adorado. Não só hoje, mas a cada dia na caminhada com Ele, buscando a sua palavra, para que então consigamos sim, através do seu Santo Espírito, adorá-lo de forma em espírito, de forma verdadeira ao nosso Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Uma
esse é o desejo de cada um de nós como igreja do Senhor. E o nosso Deus, Ele é o lugar seguro. É o lugar que devemos estar a cada dia. Nosso lugar é no Senhor, o que faz toda a diferença em nossa vida. Amém? Desculpa, irmãos, a próxima música é O Nome do Senhor é Santo. Troquei aí. A Ruth vai estar nos ajudando com essa música. Chegamos a esta casa, uma casa que exalta e engrandece o nome do Senhor. A beleza e a santidade deste Deus nos constrange à adoração e exaltação do teu nome. Mas ao mesmo tempo em que nós somos convidados a adorá-lo pela sua beleza e santidade, também somos revelados em pecado. Observamos as nossas falhas e percebemos com a luz que irradia desse Senhor que há pontos negros em nossas vidas. Então há necessidade de contrição. No Salmo 57, versículo 1, a parte A do versículo, o salmista Davi, ele declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Meus amados, nós somos convidados nesse instante a nos curvarmos diante deste Deus, confessando a Ele os nossos pecados e as nossas iniquidades. E aqueles que têm a possibilidade, eu os convido a se ajoelharem, para que a gente possa fazer esse momento de contrição e confissão, onde nós apresentaremos diante do Senhor, pois é impossível permanecer de pé, ereto, exaltado, diante deste Deus vivo, diante da sua majestade e santidade. Confessemos ao Senhor.
Deus Santo, majestoso e eterno Senhor, eis-nos aqui, quedados aos teus pés, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo a nossa iniquidade, o nosso pecado, e clamando por perdão sobre nossas vidas. Clamamos ao Senhor para que o sangue precioso de Cristo Jesus seja derramado mais uma vez sobre nós, nos lavando, nos purificando, nos permitindo continuar a adorar e exaltar o teu santo nome. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Há um lugar, esse lugar é o nosso Senhor, um lugar que devemos estar a cada dia, seja qual for a situação. Um lugar que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Um Deus que buscamos a cada dia, com todos os desafios que nos são propostos, mas nos mantendo crentes no Senhor, nos mostrando filhos de Deus, povo de Deus. Alguém que dá a cara a outro tapa, como a Bíblia ensina. Alguém que renuncia à sua própria vontade. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Não é fácil, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e é Ele que nos guia a cada dia. E que nós possamos a cada dia buscar estarmos com Cristo. A cada dia das nossas vidas. Gostaria de convidar a nossa irmã Ruth, que pudesse estar orando, agradecendo a Deus pelo perdão alcançado. Oremos. Meu Deus, querido Pai, nós nos colocamos mais uma vez aqui na Tua presença. Nós queremos de forma muito especial te agradecer pelo perdão concedido. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que é imensurável. E sem Ele nós estaríamos agora, Jesus, condenados ao inferno. Muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, que foi por meio dele, que nós podemos hoje nos achegar a Ti, pedir perdão e confiar e ter fé na Tua palavra que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, eles serão perdoados. Nós confiamos em Ti e é nisso que nós te agradecemos hoje, pelo perdão concedido. Nos lava e nos purifica, é o que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, chegamos agora ao momento missionário. Esse mês, domingo do dia 16, será o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. E nesse mês, nós estaremos intercedendo e orando neste domingo pela igreja na Coreia. Nós iniciamos ainda no mês de maio mês de abril, apresentando 2 vídeos a esse respeito. Eu gostaria de trazer mais um hoje, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da história da igreja na Coreia. Certo? Vamos estar vendo este vídeo, esse relato, a realidade da igreja na Coreia. A Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para ser um cristão. Somente a família Kim pode ser adorada. É estritamente proibido possuir uma Bíblia ou ir à igreja. E o governo usa as crianças para descobrir quais cristãos guardam sua fé em secreto. Hoje você vai conhecer a história de Ea-un, uma menina norte-coreana. Sua professora lhe pediu para procurar um pequeno livro preto em sua casa.
Não conte a seus pais que você está procurando por este livro. Traga-o para a escola amanhã e você ganhará um prêmio, disse ela. Animada, Eaun chegou em casa sabendo que ganharia o prêmio, porque ela havia visto o pequeno livro preto em casa. Toda noite, sua mãe o escondia embaixo das almofadas do sofá. Eaun encontrou o livro preto, a Bíblia de seus pais. E sem dizer uma palavra, ela o colocou em sua mochila. No dia seguinte, a menina entregou o livro para sua professora e esperou, cheia de expectativa, para ouvir qual seria o prêmio. Mas ela foi levada à sala do diretor da escola, o qual lhe deu a notícia de que ela nunca mais veria os pais novamente. Por causa dos riscos, pais cristãos têm medo de evangelizar seus filhos. Você pode transformar essa realidade. Doe e leve o evangelho aos pequenos da Coreia do Norte. Já pensou? Você não poder compartilhar da sua fé por medo, até tentando proteger o seu próprio filho? É muito complicado ser um cristão na Coreia do Norte. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça. Eu queria convidar você a interceder por esses pais que têm temido não pelas suas vidas, mas exatamente por deixar os seus filhos desprotegidos e desamparados na mão de um governo tão totalitário e tão déspota quanto este. Vamos clamar a Deus pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da vida destes pais, que os fortaleça, os proteja, também que esteja agindo sobre a vida dessas crianças, muitas delas agora se encontram em abrigos e orfanatos, longe dos seus pais. Vamos estar intercedendo? E após alguns instantes de oração silenciosa, gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Rogério que elevasse a voz em oração, apresenta esse momento diante do Senhor. Senhor nosso Deus, diante do Senhor, levantamos o nosso clamor, levantamos para pedir a Tua proteção, Tua ajuda, porque sabemos que o Senhor pode mudar essa situação. E somente o Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Pedimos misericórdia, Senhor, na vida daquelas crianças, daqueles pais que lhe procuram, Senhor, que lhe procuram para orar, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Misericórdia, Jesus. Nesse momento nós também agradecemos, porque podemos andar com a Tua palavra na mão. E nesse momento podemos nos congregar em Teu nome para Te exaltar, porque somente o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória. Misericórdia, Senhor, de nós. Misericórdia de todos os povos da Coreia e de outros países. Não permite a pregação da Tua palavra, nem tão somente ler a Tua palavra. Abra, Senhor, caminhos para missionários corajosos que estão nesses lugares, ó Deus. Proteja-os, ó Deus, com a Tua destra fiel. Sabemos e cremos que o Senhor também tem um propósito em todas essas coisas. Sabemos que nesse momento é para que possamos refletir, ó Deus. Nós temos a liberdade
de ler a tua palavra e muitas vezes não lemos. Deixamos ela encostada. Tenha misericórdia, porque nós temos a oportunidade de orar, a liberdade de falar com o Senhor em praça pública, e não fazemos. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos em continuidade ao nosso culto. Nós temos agora a participação das nossas crianças com coral infantil. Todo primeiro domingo, as crianças têm a oportunidade de vir aqui compartilhar da fé e da esperança em Cristo Jesus. Eu quero já convidar você, papai, a trazer os seus filhos para poder participar deste coral e deste ensaio. Como nós vimos, é um privilégio poder ter os nossos filhos na casa do Senhor e ter a liberdade de falar de Cristo para com a vida deles e deles serem instrumentos na mão do Senhor. Som. Som. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar.
deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, vou deixar sem brilhar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Sai da luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Como não se encantar com esses pequeninos, né? Vou repetir, papai, se você não está trazendo o seu filho para participar desse coral, você está perdendo a oportunidade de vê-lo brilhar para a louvor e glória do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, quando nós chegamos a esta casa, nos deparamos com a beleza e santidade do Senhor. Uma vez que a sua beleza nos convida a adorá-lo e exaltá-lo, também revela a nossa iniquidade, o nosso pecado, e somos constrangidos a confessar a Ele e a clamar pelo perdão. Tendo sido perdoado, nos tornamos intercessores e apresentamos as nossas orações em favor daqueles que não têm o mesmo privilégio e oportunidade que nós temos. Nós também podemos continuar e devemos continuar adorando, desta vez trazendo ao Casofilácio os nossos dízimos e ofertas em reconhecimento da sua graça e da sua grandeza e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. No Salmo 57, versículo 3, gostaria de convidar você a estar lendo comigo, todos juntos numa só voz, este versículo. Vamos lá? Ele que me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A você, meu querido, que veio preparado, tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, enquanto nós continuamos adorando, exaltando e louvando o nosso Deus. Vamos colocar de pé para que a gente possa fazer esse momento de adoração e também de entrega ao Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Cleito, que pudesse estar orando ao Senhor em gratidão pela oportunidade e privilégio que temos de ofertar e de entregar ao Senhor o reconhecimento do seu sustento sobre nossas vidas. Também pedindo ao Senhor que dê sabedoria ao conselho na aplicação deste recurso para a expansão do reino do Senhor. Amado, obrigado, Senhor, depositado pelas ofertas, Senhor. Que o nosso conselho tenha sabedoria, tenha discernimento, Pai, na aplicação dos recursos para a Tua obra, Senhor. Que o que fazemos aqui seja para Te glorificar e Te adorar. Que tudo que for depositado nesse dia de hoje e em todos os dias seja realmente para a construção, para a edificação, para a melhoria do Teu trabalho, das missões que foram feitas. Pedimos também que continuemos, Senhor, ao trabalho, à oferta, ao sustento que o Senhor nos permite do nosso trabalho. Pedimos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar? Vamos agora para aquele momento especial em que nós temos a oportunidade de apresentar ao trono da graça as famílias pelas quais nós estivemos intercedendo essa semana. Nós estivemos intercedendo pela vida da nossa irmã Elza, pelo presbítero Cleito e a nossa irmã Clênia, junto com seus filhos, pelo Leomar, Francilene, também junto aos seus filhos. Eu gostaria de convidar que viesse aqui à frente os nossos irmãos que foram alvos das nossas orações durante essa semana. Toda a família possa estar presente aqui conosco. Amém. Eu queria convidar o nosso irmão presbítero Márcio pudesse estar orando e apresentando essas famílias, trono da graça. Oremos. Deus nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, tão precioso. E essas famílias estão aqui no altar do Senhor, dando a união do Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, ó Pai, cada dia. Dê a eles, ó Pai, a saúde, dê a eles o sustento para os seus lares.
Proteja eles, ó Pai, de tudo que for de mal, tudo que for de ruim, ó Pai. Esteja acampando os teus anjos, ó Pai, na vida, nos lares de cada um. Abençoe, ó Pai, a família do Dona Elza de Souza. Abençoe a família do Cleito e Clênia também, ó Pai. Também te peço pela vida da família do Leomar e Francilene, ó Pai. Continue com eles, ó Pai, deles a graça do Senhor, a proteção. Continue com todos nós nessa noite, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Nós já iniciamos mais uma temporada de oração pelas nossas famílias. Estaremos orando pela vida da Camila, pela vida do Adriane, a Ludmar Alves, o Tiago e a Isabela. São famílias pelas quais nós estaremos intercedendo no decorrer desta semana. Amados irmãos, durante todo esse primeiro momento, nós tivemos a oportunidade de falar ao Senhor, através das nossas orações, através das nossas petições, através da nossa adoração, ofertamos ao Senhor. Somos gratos pelo privilégio de poder cultuá-lo. Isso é graça, não é algo que nós temos como mérito, mas é um favor imerecido poder se achegar à presença do Senhor e o adorá-lo. Louvamos a Ele também pela liberdade que temos em fazê-lo. Mas o nosso culto jamais poderá ser completo sem que a gente tenha esse momento em ouvir a palavra do Senhor. Então, eu gostaria de convidar os nossos irmãos a estarem abrindo a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 18 ao 25, onde nós estaremos falando no último tema da nossa série, que é sobre família, construindo relacionamentos sólidos. Lembrando que sempre no dia de ceia, os nossos crianças ficam no templo, não saem para o culto infantil, porque aqui nós temos a oportunidade de ensiná-los que eles são parte da igreja, que eles são parte desta realidade e nós os amamos por estarem conosco. Colossenses, capítulo 3, versículos de número 18 ao 25, estarei lendo, vocês acompanham a Bíblia de vocês, nos diz assim a palavra do Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza do coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez? Bendito e soberano Senhor, diante desta tua palavra viva e eficaz, nós nos curvamos e clamamos por tua graça e por tua misericórdia, clamando ao Senhor pelo teu perdão para com as nossas vidas, pedindo que o Senhor venha revelar a tua vontade e teu querer, de forma especial ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós já aprendemos que se nós quisermos construir de fato relacionamentos que são sólidos, nós temos que ter o foco nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve nesta carta, no capítulo 3, versículo 2. Que é através da morte e do novo nascimento que podemos experimentar algo que jamais foi visto ou experimentado pelo mundo, que é este construir de um relacionamento que é duradouro, estável, firme e principalmente harmonioso e razoavelmente feliz aqui nesta terra. Eu falo razoavelmente feliz porque nós nunca teremos a plena felicidade nesta terra. Toda a plena felicidade só pode ser encontrada em Deus na eternidade.
Também temos aprendido que, com o olhar, com foco nas coisas lá do alto, nós devemos de investir para a eternidade, para essa eternidade. Através de uma obediência constante à palavra, nós podemos construir, então, e assim experimentar este relacionamento de forma crescente, no potencial cada vez maior, à medida que nós nos colocamos diante do Senhor e colocamos a nossa família diante de Cristo, colocamos a nossa família para poder servi-lo. Vimos como isso funciona na prática, onde as mulheres precisam de ser submissas aos seus maridos, e os esposos precisam de amar as suas esposas. Isso não conforme a submissão e o amor deste mundo, mas conforme a submissão e o padrão do amor celestial. Nossa ênfase para a construção de um relacionamento familiar sólido inicia com os cônjuges, ele cresce e atinge os filhos, atravessa todo o âmbito da igreja e descarrega na sociedade, onde acontece toda a transformação e toda a graça sendo manifesta, revelando a grandeza de Deus. Sendo assim, nosso próximo passo para esta aplicação prática, para essa construção relacional familiar em Cristo, está exatamente voltada para a ênfase dos filhos. E é sobre os filhos que nós estaremos falando, sobre esse relacionamento entre pais e filhos, e aqui nós encerraremos a nossa série, porque o nosso tema é família. Não falaremos sobre a igreja, nem falaremos sobre a sociedade. No futuro próximo, quem sabe, nós venhamos abordar esses assuntos. Bom, seguindo então o texto que Paulo nos apresenta, no versículo de número 21, Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A princípio, meu amado, esta orientação parece ser de forma muito genérica e absoluta. Contudo, nós devemos de observar esta orientação de Paulo, essa exortação de Paulo, a partir do contexto inteiro da Bíblia, comparando com as outras partes das Sagradas Escrituras, onde então nós podemos encontrar um tesouro valioso e completo sobre esta obediência aos pais. Os filhos, eles têm por essa ordem e devem de obedecer aos pais em tudo, mas até o ponto em que estes não os obriguem a pecar contra Cristo. Nesta nossa peregrinação terrena, somos todos orientados a sempre obedecer às autoridades superiores. E isto é justo diante de Deus. Não obstante, a nossa lealdade e subserviência tem como ponto de partida e final a finalidade e a fidelidade aos preceitos do Senhor instituídos na sua santa palavra. Então, todas as vezes que uma autoridade superior nos força a escolher entre seguir a verdade revelada nas Sagradas Escrituras e as ordenanças humanas, seremos forçados a desobedecer essas ordenanças, a estas autoridades e permanecer fiel ao Senhor. Isto se aplica a toda autoridade, inclusive aos pais. Conquanto o apóstolo Paulo diz que os filhos têm em tudo que ser obediente então aos seus pais, ele está pressupondo aqui que estes pais são cristãos e que estejam dando aos filhos as orientações corretas, alicerçadas na palavra de Deus. No entanto, queridos, o mesmo é aplicável também em caso de pais não cristãos, onde as suas orientações, as suas instruções e ordenanças não ferem os princípios da lei de Cristo. Se algum jovem, algum adolescente, alguma criança que é crente e seus pais não, ainda assim, as orientações é para que sejam obedientes a estes pais, apegando-se à graça comum, porque eles estarão buscando medidas, instruções e orientações que sejam justas, boas e corretas à luz da palavra de Deus, buscando o bem melhor dos seus filhos. Portanto, tem de haver submissão, sim, e respeito ao pai e à mãe, porque isso é agradável a Deus.
O único motivo que pode levar um filho a insurgir contra uma ordem do seu pai e da sua mãe é se esta ordem o levar a pecar contra o Senhor. Paulo declara que essa obediência servil é algo que agrada e muito ao Senhor. Ele vai acrescentar, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Diante desta realidade apresentada e daquilo que é nos proposto, podemos afirmar, uma vez que a nossa adoração verdadeira consiste em viver para a glória de Deus, que tal atitude por parte do filho é um ato genuíno de louvor ao Senhor. É uma declaração de amor ao Pai Celestial e de satisfação nele. Quando o filho, então, se submete à autoridade do pai, ele louva ao Senhor, ele adora o Senhor, ele reconhece que o Senhor é o Senhor da sua vida, porque isso não fere a palavra e ainda agrada ao Senhor. Quando um filho responde, age, manifesta-se de forma rebelde contra os seus pais, ainda que nas mínimas coisas, nas insignificantes coisas, ele está, antes de tudo, pecando contra o Senhor e desagradando a Deus. Então, o padrão para essa obediência enquanto filhos é a própria obediência de Cristo Jesus ao seu Pai. Ou seja, devemos de buscar obedecer em tudo, como é dito, 100%. Pois o filho, mesmo podendo dizer não, cumpriu toda a vontade do Pai Celestial. Ainda que Jesus pudesse dizer, por ser o próprio Deus, não irei, ele contudo se submete a isso, porque isso é agradável ao próprio filho. No Salmo 40, versículo 8, ouvimos o filho dizer, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Jesus sempre teve prazer em agradar ao Senhor. Por isso, se agrada quando nós, cristãos, também honramos as autoridades dos nossos pais. É tão importante, querido, a nossa obediência, a nossa subserviência enquanto filhos aos nossos pais, enquanto justos ante a palavra e a luz divina. E no Decálogo, nos 10 mandamentos, se encontra esta ordenança, em que nós devemos de honrar pai e mãe. E mais, é o único mandamento da qual há uma promessa, que quando nós assim fizermos, prolongaremos os nossos dias sobre a terra. Tamanha é esse prazer e esta alegria do Senhor quando nós nos submetemos. Para se ter relacionamentos familiares sólidos entre pais e filhos, então é necessário que estes filhos louvem, adorem, honrem o Senhor através da total obediência aos seus pais. Meus amados, qualquer coisa fora disso é um ato de rebeldia, desobediência, é um ato de idolatria contra o Senhor. Sim, é um ato de idolatria, porque nós estaremos trocando a adoração e a plena satisfação em Deus pela satisfação dos nossos desejos egoístas e, consequentemente, pela adoração do nosso próprio eu, nosso próprio ego. Ah, meus amados, queridos irmãos, jovens, crianças, adolescentes que aqui se encontram presentes, adultos cujos pais ainda são vivos, eu vos exorto, estejam atentos a essas verdades bíblicas, ouça o que o Espírito Santo diz e busquem então essas coisas que são lá do alto, não as coisas que pertencem a esta terra. Honrem de forma clara aos seus pais, sejam a eles obedientes, porque isso de fato agrada e é louvor ao Senhor. É algo que nós devemos de fazer, é algo que nós precisamos de fazer. Se amamos o Senhor, se temos Cristo como a centralidade da nossa vida, se a nossa satisfação está exatamente em satisfazer-nos em Cristo, em nos agarrarmos a Ele, em termos o prazer e a alegria dEle sobre nossas vidas, então, teremos a obrigação de servir os nossos pais, honrando-os
sendo-lhes obedientes. Percebe o quão muitas vezes longe deste relacionamento sólido nós estamos? Porque nós sempre estamos quebrando nessas mínimas coisas estas realidade e essa promessa em direção do Senhor. Conquanto é dever dos filhos em tudo ser obediente aos seus pais, agora cabe aos pais, por sua vez, não irritarem os seus filhos. No versículo de número 21, Paulo então vai dizer, se voltando para os pais: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A grande pergunta que surge então diante deste texto é: o que é exatamente este não irritei os vossos filhos? Como que eu não levo o meu filho à irritação? Como que eu não provoco a ele a ira? Como que eu não faço isso para não levá-lo ao desânimo? Tem muitos pais achando que este versículo é uma licença para poder relaxar na disciplina. E, por exemplo, se seu filho não quer ir à igreja, adolescente, jovem, ou não quer namorar, e você acha que ele é muito novo para poder namorar, ou a pessoa com a qual ele está querendo se relacionar não é a pessoa correta à luz da Bíblia, conforme a palavra de Deus orienta. E aí você acha que então, por conta disso, você pode até falar, pode até orientar, pode até pincelar algumas coisas, mas você não pode forçá-lo, não pode exigir uma obediência à sua autoridade, porque isso poderá levá-lo à irritação, poderá desanimá-lo. Mas não é disso que se trata. Não é isso que Paulo está orientando aqui. Observe que a orientação de Paulo, partindo da visão de uma família cristã, pais cristãos, filhos cristãos, ele começa sobre a orientação de que os filhos precisam de ter total obediência aos pais. E se isso está à luz da Bíblia correto, ele deve de obedecê-lo. Então Paulo não poderia colocar como um princípio para a irritação essa licença para quebrar a disciplina, para quebrar a orientação e a educação dos nossos filhos. De outra forma, ele estaria então sendo contraditório na sua palavra, porque ele exige que o filho seja obediente e aí depois relaxa na própria orientação do próprio pai. Não se trata disso. Não se trata de abrandar a disciplina, de omitir a vara. Aliás, eu sou totalmente a favor da vara, do castigo, do couro. Isto é bíblico. Isto é bíblico. No livro de Provérbios, há exatamente 4 versículos orientando sobre a necessidade da vara. E outros 7 versículos orientando sobre a necessidade do uso da disciplina corretiva em seu filho. No livro de Deuteronômio, é tão forte isso, que a Bíblia diz que se por um acaso um filho se rebelar tamanha forma contra o seu pai, de modo com que à medida que ele cresce, ele não honre, ele não obedeça, ao chegar à idade adulta, ele deveria de ser levado à praça pública, apresentado às autoridades da cidade, e dito assim: este meu filho, ele é desobediente e contumaz. E toda a sociedade deveria de apedrejá-lo até a morte. Tamanha é para Deus essa ofensa em desobediência. Às vezes nós achamos pesado uma palmadinha, uma chinelada, uma varinha. Em Israel, um filho que crescesse contumazmente em desobediência era apedrejado até a morte, para evitar a insurreição, evitar a rebeldia, a anarquia naquele local. Porque se ele não obedece aos pais, ele não obedece a mais nenhuma outra autoridade. Ele não valoriza e não respeita a mais ninguém. Mas o mais famoso dos versículos sobre a necessidade da vara é Provérbios 13, versículo 24, que nos diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina.
Ah, meu querido amado, você como pai tem o dever, o amor de corrigir o seu filho com vara, com firmeza. É o que a Bíblia orienta. Caso contrário, você estará também desobedecendo a palavra de Deus. Você estará mostrando para o seu filho que você não ama. Não ama. Então, é necessário o corretivo. É necessário que você tenha essa situação. A Bíblia nos orienta que isso é importante e útil para a educação e para a disciplina do nosso filho. Entretanto, também não há aqui uma licença para um autoritarismo, para algo exacerbado, para a arrogância, a rigidez e a ausência de todo e qualquer tipo de amabilidade. Paulo não está também nos dando uma licença para que sejamos terrivelmente duros e insensíveis para os nossos filhos. À luz da própria palavra, há limites diante da própria correção. Por exemplo, uma pessoa que houvesse cometido um crime em Israel e que em determinado momento fosse necessário ser fustigado com o azarrote ou com a vara, ele não poderia tomar mais do que 39 chibatadas. O máximo era 39. Se desse 40, estaria pecando. E o texto nos diz que não deveria de dar mais do que 39, para que aquele que estivesse olhando não se sentisse ofendido com isso. Mas até 39 podia. É por isso que Paulo fala que ele leva uma quarentena menos uma durante 5 vezes. Ele toma 195 chibatadas e não 200. Nós não podemos negligenciar a disciplina, mas nós não podemos exagerar nela. Se negligenciarmos a disciplina, os nossos filhos estarão propensos à rebeldia. Se exagerarmos, estarão propensos à revolta. Para manter então esse equilíbrio, é necessário voltar àquilo que Paulo fala: matar o velho homem e se revestir do novo. É necessário a observação plena e total desta palavra viva e eficaz. É necessário focar nas coisas que são lá do alto. Por quê, querido? Porque nós não criamos filhos para nós mesmos, nem para eles próprios, muito menos para o mundo. Criamos filhos para os céus. Criamos filhos para que eles glorifiquem também a Deus. É exatamente sobre isso que Paulo, então, quer dizer. A irritação dos nossos filhos, ela vai ocorrer todas as vezes que nós impusermos ordens desnecessárias ou vivermos vidas hipócritas diante dos nossos filhos. Não se engane, meu querido, o seu filho percebe facilmente a sua hipocrisia e percebe a incoerência. Eles se desanimam diante da nossa ausência de regras absurdas, da falta do cuidado, da própria falta do amor, da falta da presença. Os nossos filhos se desanimam quando nós falamos alguma coisa e fazemos outra completamente ao contrário. Isso os irrita. Quando nós dizemos para ele: faça o que eu digo e não o que eu faço. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a primeira coisa que diz sobre a orientação dos filhos é que eu tenho que ser o maior exemplo. E que eu devo de investir tempo, pela manhã, durante o dia, à tarde, ao deitar, durante todo esse momento, para instruir o meu filho este caminho. O provérbio diz que se eu ensinar o meu filho o caminho que deve andar, quando for velho ele não se desviará dele. Mas isso começa com a minha atitude. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está totalmente errado quando você manda o seu filho para a igreja e você não vem. E você está também completamente errado quando você não levanta de manhã para vir à escola dominical porque você acha que ele está cansado demais e deve dormir até mais tarde. Em ambas as situações você falhou. Em ambas as situações você deixou de cumprir o seu papel de educá-lo para os céus.
Essa que é a grande verdade. Você está levando o seu filho ao desânimo. Você está apresentando para o seu filho uma realidade que não condiz com a sua profissão de fé, onde você diz que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, mas não dá esse testemunho diante dele, diante desta realidade. Nós nos tornamos responsáveis. Muito dos desânimos dos nossos filhos está exatamente pela nossa hipocrisia, a nossa arrogância e o nosso egoísmo na educação dos nossos filhos, fugindo ao padrão e à luz da palavra do Senhor. Infelizmente, muitos, quando chegam à adolescência e juventude, então abandonar a igreja. É claro, querido, que nem sempre a apostasia dos nossos filhos é culpa exatamente da nossa ação. Às vezes, mesmo tendo recebido uma criação bíblica e amorosa, ele vai embora e vira as costas para o Evangelho. Porque agora é ele com o Senhor, mas você fez de tudo para orientá-lo, direcioná-lo. Mas na maioria das vezes, é quando nós falhamos que os nossos filhos se... Quando nós não cumprimos este papel. Então, a palavra e a direção do Senhor é para que nós sejamos humildes, para examinar a nossa conduta como cristãos, como pais cristãos, para percebermos aonde nós temos errado nesta educação, aonde nós temos deixado de se apresentar diante de Deus da forma clara e correta. Será que nós não temos sido hipócritas? Será que nós não temos sido negligentes? Será que nós não temos sido egoístas demais na criação dos nossos filhos? Será que nós muitas vezes não temos almejado para os nossos filhos muito mais esse mundo do que a vida celestial? Será que nós não temos nos preocupado tanto com o sucesso profissional dos nossos filhos, que estamos enchendo as suas agendas de forma a sufocá-los? E aí o tempo para Deus se perde. Não é a prioridade na nossa educação, no nosso ensino, na nossa orientação. É preciso que a gente avalie, é preciso que a gente tenha essa avaliação de forma sincera, à luz do Evangelho de Cristo, à luz desta palavra eterna. Se necessário, clamar pela graça redentora para nos ajudar a lidar com essa disciplina, correção, exortação, instrução, habilitação de nossos filhos para a glória de Deus. Relacionamentos sólidos entre pais e filhos são construídos sobre a palavra e a obediência irrestrita às suas ordenanças. Mas para isso é necessário despir-se deste velho homem e revestir-se do novo homem. É necessário fazer. Mas, queridos, antes de terminar, eu poderia muito bem terminar aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para algo mais interessante, para um novo fato que também surge a partir deste versículo. Ainda que seja obrigação dos pais, homem e mulher, de disciplinar o seu filho à luz do Evangelho, pregando a Cristo, ensinando o caminho da obediência, seja através dos cultos familiares, do exemplo, da disciplina, do caminhar com a igreja, do incentivo e exigindo, enquanto puder, a participar das atividades de todas as formas piedosas que a igreja promove para os nossos filhos. Há uma diferença nas responsabilidades das partes, pai e mãe. Quando Paulo escreve esta carta, ele vai usar dois termos que é traduzido aqui por pais. No versículo de número 20, o termo em grego se refere a ambos, pai e mãe. De modo com que
Os filhos devem de ser em tudo obediente às ordenanças de ambos, tanto do pai quanto da mãe. Contudo, no versículo 21, o termo usado é estritamente aplicado ao pai. Logo, esta responsabilidade é claramente atribuída a nós, homens. Homens cristãos que deixam a educação dos seus filhos para as esposas, que se ausentam, que se omitem desta responsabilidade, eles cometem um grande erro. Porque aqui diz que cabe a nós não levar os nossos filhos à irritação. Muitos homens acham que a sua função no casamento é simplesmente a de manter e sustentar a sua família. Porque este foi o mandato dado a Adão, ainda no paraíso, de guardar e proteger. Mas como é que se pode exercer a guarda e a proteção sem que nós estejamos diretamente envolvidos na educação e no fortalecimento dos nossos filhos? Queridos, a mais árdua tarefa no seio familiar é nossa. Nós, homens. Nós temos que amar as nossas esposas como Cristo, o próprio Cristo, amou e se entregou pela igreja. O padrão do amor que nós temos é o padrão do amor da renúncia e da entrega. E temos a obrigação de sermos o pivô na educação dos nossos filhos, para que ele possa seguir o caminho do Senhor, para que possa orientá-la, assim como Cristo orienta a sua igreja. Nosso papel, ser o cabeça do nosso lar, não é se assentar num trono e reinar sobre os nossos cônjuges, realizando então os nossos caprichos e nossas vontades. Não, querido. Ser o cabeça significa servir a família. Estar pronto para agir, lutar, proteger, morrer se for necessário, pelo bem-estar da nossa esposa e pelo cuidado e proteção dos nossos filhos. Lembra da semana passada? Eu te vejo. Te vejo. Temos que olhar para dentro da família, para dentro da casa. A nossa geração é uma geração que desaprendeu a olhar para o lar. Os homens têm aprendido a olhar para o trabalho, para a carreira, e muitas vezes nós achamos que suprir as necessidades físicas da nossa família, de dar o melhor para ela, e aí nós vamos nos matar lá fora, 8, 10, 12, 15 horas por dia, chegarmos cansados e nos lançarmos no sofá, reclamarmos da comida, e não temos tempo para olhar ou brincar com os nossos filhos, é suficiente, mas não é. Não é este o padrão. O padrão é olhar para dentro. É estar ativamente envolvido com a criação dos nossos filhos. Somos nós, homens, que temos essa responsabilidade de não levar os nossos filhos à irritação e de mantê-los animados com a casa do Senhor, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Mas geralmente, nós não fazemos. Quem é que na sua casa acorda o filho de manhã para vir para a escola dominical? Quem é que o chama e o incentiva para poder participar do coral? Quem é que se preocupa com a tarefinha que tem sido feita e enviada pelas professoras? Quem é que senta e ora com os filhos, ler a Bíblia com ele? 90% das vezes, quem faz é a esposa. Quando nós temos a prática, no muito, chamamos para o culto familiar.
E às vezes é a esposa que nos cutuca e fala assim: ó, não esquece, é dia de culto hoje. Tamanha é a nossa negligência diante deste ato. Meu querido e amado irmão, os seus filhos estão sob suas mãos, suas responsabilidades, motivá-los e incentivá-los para que eles possam ser crentes, fiéis ao Senhor. E assim poder ter um relacionamento extremamente sólido diante do Senhor. Não é fácil. Não é fácil a nossa tarefa. É uma árdua tarefa. Muitas vezes nessa caminhada iremos falhar, é fato. Muitas vezes deixaremos o velho homem aflorar e tomar a frente. Muitas vezes nos esqueceremos deste padrão e desta realidade. Mas é exatamente por isso que Cristo foi à cruz do Calvário. É exatamente por isso que o Senhor se entregou na cruz do Calvário, para nos habilitar a clamar pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo perdão sobre nossas vidas. Exatamente por isso, para nos fazer cidadãos dos céus e formar uma família com relacionamentos sólidos a partir dele. Então eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos nesse instante. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre como você tem agido na educação do seu filho, como você, esposa, tem agido enquanto submissa ao seu marido e na educação dos seus filhos, como você, pai, tem agido no amor à sua esposa, na dedicação à sua casa e à sua família. Presente-se diante do Senhor e não tenha medo de clamar por misericórdia diante das falhas que temos cometido. Pai amado, bendito e soberano Senhor, nunca foi fácil ser fiel a Ti. Nunca foi fácil caminhar nesta caminhada cristã de forma ascendente em direção aos altos céus. Mas de fato, ó Deus, é para exatamente isso que o Senhor enviou o seu Filho. Exatamente porque nós não temos a capacidade por nós mesmos de caminhar nessa direção, é que Jesus foi à cruz do Calvário. E percebendo as minhas próprias falhas e limitações, eu clamo ao Senhor pelo perdão sobre a minha vida. E clamo pela Tua misericórdia e pela oportunidade de buscar fazer a coisa certa. A cada um dos pais que aqui se encontram, a cada uma das esposas que aqui se encontram, a cada um dos filhos que aqui estão, nós nos colocamos diante do Senhor, diante desta palavra apresentada, sobre a necessidade da obediência incondicional e total, sobre a necessidade da subserviência, da submissão à palavra do Senhor e aos nossos maridos, pela necessidade do amor ao Pai totalmente entregue e devoto, pela necessidade de sermos exemplos para a nossa família. Clamamos pela Tua misericórdia e clamamos pelo Teu perdão e pela Tua graça e pela ação do Teu Santo Espírito, nos mudando, nos transformando, conforme bem lhe apraz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos a oportunidade ainda de continuar adorando o Senhor, desta vez participando da mesa do Senhor. Jesus, de fato, foi à cruz e morreu para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados. Nós sempre lembramos, uma vez por mês, esta realidade através do ato da Santa Ceia. Gostaria então de convidar os nossos presbíteros para que viesse se pôr à frente aqui na nossa mesa. Eu gostaria de convidar você que está conosco nesta noite. Se você é um cristão, se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar dessa mesa conosco, para participar desta alegria e celebração da morte e ressurreição de Cristo Jesus,
para a remissão dos nossos pecados. Gostaria de convidar o presbítero José Edivaldo para poder nos ajudar aqui. O Emerson está lá na contagem dos dízimos. Convidar também o presbítero Luiz, que está faltando o Silvio aqui também. Por favor, presbítero. Eu preciso do microfone aqui. Meus amados, o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, ele o partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. E ele ordenou que nós devêssemos fazer isso sempre, lembrando do seu sacrifício. De fato, de forma literal, a carne de Jesus ficou naquele patíbulo quando ele recebeu a sentença dos azarrotes sobre o seu corpo. Todo aquele local onde ele foi preso ficou respingado de sangue, mas ficou com pedaços de carne e pele espalhadas pelo chão. Literalmente, ele teve a sua carne partida por nós. Eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Edivaldo, que pudesse orar, pedindo a Deus para separar esses elementos do uso comum para esse momento especial, que a gente possa participar então da ceia do Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado que o Senhor instituiu a ceia, Senhor, onde simbolicamente nós alimentamos do pão e bebemos o vinho, como se fosse a tua carne e o teu sangue. Deus, que isso fale profundamente a cada um de nós que aqui estamos. E valorizemos, ó Deus, esse gesto teu de criar e instituir a ceia. Ó Deus, que nós valorizemos o Senhor ter nos escolhidos para ser teus filhos. Abençoa, Senhor, esses elementos e que nós o recebamos para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, depois de orar, o Senhor pegou o pão, distribuiu, dando aos seus discípulos, por favor, dizendo: tomai e comei. Meus queridos, como sempre, eu queria convidar você a aguardar para que todos nós pudéssemos participar juntos destes elementos. Louvor está com a palavra, os irmãos podem distribuir. Queria convidar você que vai participar da ceia a se tocar de pé, fica mais fácil para os nossos presbíteros distribuir. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá a paz. Toma e come, e quando fizeres, faz-o em amor por mim.
este é o meu tudo por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Algum irmão ficou esquecido desse primeiro elemento? Alguém ficou? Faça sinal, por favor. Não? É só o irmão voltar aqui que ele foi levar ali na tesouraria. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu corpo, partido por ti, em salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Vamos todos participar deste primeiro elemento? Aquela mesma noite, logo após ter participado do pão, Jesus tomou o cálice, ergueu e disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança feita em meu sangue para a remissão de pecados, aliança em favor de vós. E ele disse que nós deveríamos de participar deste cálice assim como participamos do pão, lembrando que é aqui em que ele expira, entregando a sua vida com todo o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Muitas vezes nós imaginamos que a morte de Jesus, ou o seu sacrifício e o resultado do seu sangue esvaindo-se, deu exclusivamente na cruz, mas não. Desde o patíbulo em que ele foi fustigado, até toda a via cruz, todo esse momento, Jesus está pingando e está sangrando. A cruz é o derradeiro, onde os seus pulsos então são cortados e vai verter-se até a última gota do seu sangue. Mas o sacrifício de Jesus vai além da cruz, porque ele vai carregar o nosso pecado e a nossa iniquidade. Da mesma forma como você participou do primeiro elemento, eu te convido a participar deste segundo. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o pecado.
vestido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por ti. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Amém. Eu gostaria que você, que pudesse tocar com a sua esposa, os seus filhos, o cálice, dizendo que esse cálice é um cálice da nova aliança, é o cálice em que nós somos um, é onde nós podemos ter a oportunidade de perdão, reconciliação e construir o nosso relacionamento sólido. Se você não está com a sua família aí, toque, por favor, com o seu colega do lado, com quem está do seu lado, tem a oportunidade de fazê-lo. Presbíteros, por favor, vá até lá tocar com as suas famílias. Participemos então, segundo elemento. Irmãos, podem se assentar, eu vou pedir os diáconos para poder fazer esse recolhimento. Enquanto os nossos diáconos fazem o recolhimento dos nossos cálices, queria passar os nossos avisos. Ao PH, ele comunica que haverá o 4º encontro de homens da Federação Norte de UPHs, que acontecerá no dia 15 deste mês, na 3ª Igreja Presbiteriana de Araguaína. Começa para o almoço, às 12 horas, e termina às 18 horas.
E todos os homens, então, estão convidados a participar deste encontro de homens lá na terceira igreja presbiteriana. Durante a semana e esse período a gente vai dando os demais avisos e as orientações necessárias. Qualquer dúvida pode procurar o nosso irmão Daniel como presidente da UPH. Também a visita de sexta-feira da nossa UPH acontecerá na casa do diácono Luciano. Sairemos da porta da igreja às 19h30. Então, sexta-feira, a UPH estará fazendo a visita na casa do nosso irmão Luciano, tá certo? E lembrando aos nossos irmãos, aos pais, tragam seus filhos para poder participar do ensaio do coral, que acontece todo sábado às 19h30. Não deixe de trazer os seus filhos, queridos. 16h30, perdão, 16h30. E finalmente, olá, que bom que você veio. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam. Alguém nos visitando nessa noite pela primeira, segunda, terceira vez, por favor, se coloca de pé. Não se sinta envergonhado nem constrangido, é uma forma que a gente tem de homenagear e ver o quanto você é importante para nós. Tem alguém nos visitando? Olha, hoje não. Hoje somos todos nós aqui. Mas você não vai deixar, então, de depois dar um abraço no seu irmão e dizer o quanto ele é bom estar conosco aqui. Vamos colocar de pé, então, para a gente poder encerrar esse momento, orando e agradecendo ao Senhor. Pai amado, bendito e soberano Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Temos o privilégio de ouvir e aprender da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela graça de poder cultuá-lo. De fato, isso é algo maravilhoso. Queremos pedir ao Senhor que nos acompanhe no decorrer dessa semana. Que a Tua palavra seja de fato aplicada aos nossos corações. Que venhamos a confiar em Ti a cada dia, a cada instante, para a glória e honra do Teu santo nome. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Queria pedir a você, por favor, só assente um pouquinho, eu quero ir para a porta para